Capítulo 2. No dia depois de terem confirmado a chegada de Kyle à capital, Rish estava mais uma vez disfarçado como o garoto de cabelos castanhos lucios. Ela se sentou em um banco no canto do campo de treinamento. Eu não consigo respirar. Ela já estava suada, o pano que ela tinha enrolado. Peito fazendo todo o calor se instalar em seu torso. Embora ela estivesse de folga, sua falta de resistência e as dores musculares a deixaram completamente exausta. Você está bem, Lu? Controle-se. Aqui, vou abanar você. O recruta sentado ao lado dela bateu um folheto de papel para criar uma brisa. Obrigado, Fritz. Isso é legal e legal. Mas estou bem. Descanse enquanto você pode. Temos sparring depois disso. Ah, não se preocupe com isso. É melhor quando outra pessoa faz isso, certo? Impresso no papel que Fritz estava usando para abaná-la estava a avaliação do meio da semana, após os primeiros 3 dias de treinamento. Ele listava todos os nomes dos trainees junto com pontuações de 1 a 5. Ao lado do nome de Lucius estavam as pontuações de Rish para resistência e força, ambas. Com mísero 1. Além de Rish, todos tiveram pelo menos 3. Fritz teve 5 em ambos, mas ele não parecia considerar as avaliações muito importantes. Finalmente podemos usar espadas de madeira hoje, certo? Ah, mal posso esperar. Ah, Lord Lauvine. Fritz e Rish levantaram-se apressadamente quando o conde apareceu, mas Lauvine acenou para eles. Não há necessidade de ficar de pé. Use suas pausas para se recuperar e mantenha sua resistência. Lucius Elco, você não descansou o suficiente ontem, não é? Rish engoliu em seco. O conde tinha visto através dela. Bem, o que eu esperava do instrutor escolhido pelo príncipe Arnold? Ela passou toda a tarde do dia anterior vagando pela cidade-castelo com Arnold. Depois que a carruagem do príncipe Kyle chegou, eles o seguiram para confirmar a pousada em que ele estava hospedado e só retornaram ao palácio ao anoitecer. Ela estava planejando ir para a cama cedo, mas precisava cuidar do campo e separar as ervas medicinais. No final das contas, Rish só foi para a cama depois de seu horário habitual. Peço desculpas por não ser capaz de controlar minha condição. Não estou criticando você. Você estará lutando depois disso, no entanto. Fale imediatamente se isso for demais para você. Sim, senhor. Obrigado. No treinamento normal de cavaleiro, superar a dor era visto como uma forma de aprimorar a mente e o corpo, mas Galken parecia favorecer um treinamento mais lento e preciso. É assim que cria um país com uma força militar absurda em apenas 5 anos. O treinamento de Lauvine não foi simplesmente lento e constante. O próximas partidas eram uma prova disso. No terceiro dia de treinamento, os recrutas estariam cansados do trabalho duro e monótono. Lutar com espadas de madeira foi divertido. Isso não apenas apimentaria as coisas, mas também mostraria a todos quanto trabalho eles realmente precisavam fazer. Os cadetes seriam mais apaixonados em seu treinamento depois. Eu me pergunto se o príncipe Arnold contou ao conde Lauvine sobre o príncipe Kyle. Ele tinha que saber de alguma coisa, mas Rish não tinha ideia de quanta informação o príncipe havia compartilhado. Fatos ou estratégias que Arnold pode ter contado a Lauvine e não compartilhado com Rish. Afinal, o conde Lauvine já esteve sob o comando do príncipe Arnold antes. Isso fez Rish se perguntar como ele era como comandante. Lord Lauvine, se você não se importa que eu pergunte, você poderia compartilhar algumas histórias de guerra conosco, novos recrutas? Talvez, em relação à defesa de Seutena, cidade natal de Fritz. Eu adoraria isso. Como fã de Arnold, Fritz era totalmente a favor, especialmente qualquer coisa sobre o príncipe. Lauvine era apaixonado por educar os jovens. Ele refletiu, bem, vamos ver. Na defesa de Seutena, as forças de Galken somavam 7.000 e enfrentamos 15.000 inimigos. Atacando de navio. Uau! Eles tinham o dobro de nossas forças, então. A diferença em nossos números foi ainda mais dramática do que o príncipe Arnold estava na linha de frente com apenas 3.000 soldados que lhe foram confiados pelo imperador. Você já estava em menor número, mas ele nem usou todos os soldados que ele tinha. Fritz deixou escapar. Os 4.000 restantes eram jovens cavaleiros e agricultores treinados às pressas que tinham armas enfiadas nas mãos. O príncipe Arnold o salvou para missões de desvio de baixo risco, evacuação de
cidadãos e logística. Ele enfrentou o inimigo com soldados prontos para o combate ao seu lado. E Sua Alteza ainda venceu. Isso mesmo. Ele aproveitou as fortes chuvas daquele dia, utilizando o terreno da cidade portuária, bem como a posição do inimigo. Ele anulou uma enorme diferença de números com estratégia, reduzindo as baixas do nosso lado ao mínimo absoluto. Os olhos de Fritz brilharam. Houve outra batalha na mesma época com circunstâncias. Galquem saiu vitorioso novamente, mas perdemos milhares de soldados. As vítimas foram quase todas novos recrutas. Então o que você está dizendo é, números não são tudo na batalha. De fato, é sempre melhor ter números superiores, mas lançar hordas de homens destreinados contra o inimigo não tem sentido. O príncipe Arnold provou isso em tempo real. A voz de Lauvine caiu ligeiramente. Sua Alteza não pensa nos fracos. Ele nunca deixaria pessoa fraca no campo de batalha apenas por uma chance de conquista militar. No entanto, esta política também garante menor número de perdas. Rish baixou os olhos, pensando. Arnold não enviou os fracos para a batalha. O que ele queria era um exército com nada além de cavaleiros extremamente poderosos. Ele está fortalecendo o país para fazer guerra ao resto do mundo no futuro? O mundo está em paz agora, mas as vidas perdidas durante o conflito desapareceram para sempre. Lauvine sorriu suavemente. Era uma expressão estranha, mas gentil. Muitos jovens foram mortos. Sinto uma certa responsabilidade. Rish já tinha ouvido essa frase em algum lugar antes. Muitos jovens da minha idade perderam a vida na guerra. E eu não conseguia nem ficar perto do campo de batalha. Ela ainda conseguia se lembrar disso claramente até hoje. Em sua vida como boticária, Rish disse, Príncipe Kyle, você se lembra do que meu mestre lhe disse? Permanecer vivo é o dever mais importante da realeza. Simplesmente não consigo concordar quando isso significa sacrificar meu próprio povo. Rish sentiu seu olhar se movendo em direção ao palácio. Sua folga terminará em breve, Lauvine estava dizendo. Tente pegar um pouco de descanso antes disso. Sim, senhor. Muito obrigado. Rish e Fritz esboçaram um arco enquanto Lauvine saía para falar com alguns dos outros cadetes. Eles são realmente incríveis, né? Tanto o príncipe Arnold quanto o Lord Lauvine. Rish acenou com a cabeça e disse simplesmente, eles são. Ela tinha muito em que pensar e muito que fazer. Ela era ficando impaciente, mas ela sabia que tinha que encarar uma coisa de cada vez. E para isso, precisarei de resistência. O treinamento vem em primeiro lugar. Enquanto ela acendia a chama de sua motivação, vários outros cadetes passaram. Ei, Lúcio. Lord Lauvine realmente parece gostar de você, apesar de você ter pontuado todos na avaliação, hein? 100. O sorridente 100 era um recruta particularmente talentoso. De acordo com a pontuação, sua resistência era 4 e sua força era 5. É bom que ele gaste tanto tempo extra ajudando pessoas sem talento. Eu te invejo. Ei, 100. Eu disse para você deixar Lucius em paz. Isso é muito gentil da sua parte, Fritz. Estamos todos apenas tentando ser legais aqui, você sabe? 100 e seus amigos sorriram zombeteiramente para Rish. As crianças das favelas podem não saber, mas o corpo de cavaleiros deste país trabalha com base no sistema de mérito. Certo, acrescentou o amigo de 100. Ei, último lugar. Não importa o quanto você trabalhe. Você deveria encontrar um novo emprego. Treinar é uma perda de tempo para alguém como você. Típica. Essa era a extensão dos sentimentos de Rish sobre o assunto, mas Fritz parecia sentir-se diferente. Seu habitual sorriso ensolarado foi substituído por uma carranca irritada. Pare com isso, 100. Lu está levando seu treinamento a sério. Não zombe do trabalho duro de outra pessoa. Ah! Você parece confuso. Não estamos aqui para fazer amigos. Em contraste com a raiva sóbria de Fritz, 100 encolheu os ombros, ombando. Mas você sempre fica com muita raiva quando rimos de Lucius. Se você realmente quer ser um cavaleiro, não acha que deveria ter coragem de subir até o topo? Não importa quantas pessoas você tenha que pisar para fazer isso? Fritz, você tem me defendido? Não é grande coisa. Eu simplesmente não suporto que as pessoas falem mal dos meus amigos.
Rishi soltou um suspiro com a declaração ousada de Fritz. O intervalo foi quase acabando. Estava quase na hora do treino. As partidas eram round robin. Rishi cruzava lâminas com cada uma delas. Espero que eles não importunem Fritz só porque ele escolheu fazer amizade. Meu. Espadas para baixo. O breve comando ecoou pelos campos de treinamento. Rishi e Sen se enfrentaram e a luta acabará de ser encerrada. Não demorou nem 10 segundos. Obrigado pela partida, Rishi disse a Sen, apontando a espada para ele. Ele estava sentado no chão, o rosto pálido e a boca agitada quando a lâmina parou pouco antes de roçar seu nariz. Os campos de treinamento estavam em silêncio mortal. Lauvini foi provavelmente o único que não ficou completamente em branco com o choque. O que? Como você? Sen engasgou. Rishi estendeu a mão. Você consegue ficar de pé, Sen? Isto é impossível. Você não tem nenhuma resistência. Ou força. É por isso que não usei nenhum dos dois para derrubar você. Os espectadores estagiários ficaram totalmente perplexos. Sen balançou a cabeça, incapaz de suportar o olhar deles. Como? Como eu poderia perder para você? Sinto muito se assustei você, mas é importante para mim não causar Fritz qualquer problema. Rishi se ajoelhou e olhou Sen nos olhos. Pessoalmente, gostaria que todos fossemos amigos. Ah! Sen se levantou. Rishi não pretendia ser agressivo, mas evidentemente o aborreceu. Ela observou sem voltar correndo para seus companheiros e depois recuou. Fritz correu até ela, com os olhos brilhando. Lu, você foi incrível, exatamente como pensei que seria. Parece que tenho tornado as coisas mais difíceis para você. Me desculpe por isso. Rishi abaixou a cabeça se desculpando. Ele olhou para ela. Por que você está se desculpando? Qualquer coisa que eu fiz. Porque eu queria. Agora você está me fazendo sentir que deveria me desculpar com você. Eu não fiz isso por você. Foi uma boa lição para Sen. Se ele conseguir adquirir o hábito de subestimar seus inimigos, ele acabará morto. Os olhos de Fritz se arregalaram. Além disso, agora sei que Sen tem reflexos incríveis. Seria seria um desperdício se Lord Lauvini não lhe prestasse mais atenção. O período de treinamento durou apenas 10 dias, tornando crucial cada momento de coaching personalizado. Rishi estava considerando tudo isso com profunda sinceridade enquanto Fritz sorria para ela. Sabe, você é bem estranho, Lu. Ah, sim, e sobre o jeito que você me chama de Lu. Oh. Achei que era um bom apelido. Você sabe, abreviação de Lucius. Devo parar? Rishi balançou a cabeça. Ela teve o mesmo apelido em sua vida. Como cavaleiro, foi muito nostálgico. Não, eu gosto disso. Obrigado, Fritz. Quando ela sorriu para Fritz, ele agarrou o peito. O que está errado? Ele não está bem? Não parecia. Nada, é só. Não sei, Fritz pigarreou. Isso mesmo. Íamos comer na cidade depois do treino hoje. Mas acho que você tem trabalho, hein? Sim, tem um trabalho muito importante a fazer depois disso. À tarde, Rishi tirou o disfarce, tomou banho e se vestiu com esmero. Ela prendeu o cabelo coral ondulado até a metade para um visual arrumado e vestiu um vestido da cor do luar suave. Ela usava brincos de pérola e pintava as unhas de rosa claro. Em seguida, ela acompanhou Arnold, que usava capa e luvas brancas com seu uniforme militar habitual, até uma sala de recepção. Enquanto caminhavam pelo palácio, Rishi sussurrou: Sua Alteza o Príncipe Kyle cumprimentou Sua Majestade esta manhã, correto? Aconteceu alguma coisa estranha? Arnold parecia extremamente irritado. Meu pai aparentemente concedeu permissão ao príncipe de Coriolis para ficar aqui o tempo que quiser. Embora eu não tenha ideia de quanto tempo alguém que não pode comparecer ao meu casamento por motivos não revelados gostaria de permanecer. Rishi deu um sorriso tenso com sua resposta espinhosa. Arnaldo era direito de ficar irritado. Kyle estava quebrando a etiqueta social. Isso é o que eu acho tão estranho nisso, no entanto. Kyle foi diligente e cortês. Rishi sabia disso melhor do que maioria. Sua Alteza, obrigado por redigir essas notas em sua condição depois de tomar o medicamento.
Isso aconteceu durante sua vida como boticária, logo após. Ela assumiu cuidar de Kylie e de seu mestre. Com suas obrigações oficiais encerradas, Kylie continuou fechada em seu escritório, passando uma caneta no papel. Eu imploro, por favor, descanse. Se você entrar em colapso, tudo isso será em vão. Não se preocupe. Não estou me esforçando, Weitzner. O príncipe, que a chamava pelo sobrenome, falou enquanto formava cada letra da página com cuidado. Eu entendo as dores que você e seus mestre tomaram para desenvolver este novo medicamento. Desejo ajudar da maneira que puder. Não posso cortar atalhos. Acho que meu mestre esqueceu completamente essas dores no momento em que aperfeiçoou o remédio. E se não o fez, certamente o fará quando você se recuperar completamente, Alteza. O comentário de Rishi foi um tanto irreverente, mas Kylie lançou-lhe um olhar solene e disse: farei o meu melhor. Ele sempre interagiu comigo de forma sincera e educada quando conheci minhas outras vidas também. No mínimo, ele não é do tipo que invade alguém sem considerar as circunstâncias das pessoas que o hospedaram. Enquanto ela refletia sobre o assunto, eles chegaram à sala de recepção. Os cavaleiros de guarda abriram a porta e ela entrou com Arnold. Arnold sentaria primeiro, mas Rishi não poderia fazer o mesmo. Ela pode ter sido noiva dele, mas como ainda não eram casados, a sua posição era apenas a de filha de um duque de Ermite. Como tal, ela não foi autorizada a participar de uma reunião entre um príncipe herdeiro e uma realeza estrangeira. Até que os dois homens terminassem as saudações, ela esperaria no canto da sala. Sua Alteza, príncipe de Coriolis, Kylie Morgan inteligentemente. Rishi fez uma reverência. Ela não se levantaria até que Arnold e Kylie terminaram de se cumprimentar e só podiam ouvi-los. Parabéns pelo seu noivado, príncipe Arnold. Eu, Kylie Morgan inteligentemente, vim de Coriolis no lugar de meu pai, o rei, para desejar-lhe uma união abençoada. Eu sinceramente agradeço por você ter feito a longa jornada. A bênção do seu país garantirá um futuro brilhante para minha própria nação. Como os príncipes mais velhos dos seus respectivos países, os dois deveriam estar em pé de igualdade, mas a forma como falavam sugeria o contrário. Coriolis era pequeno em comparação com Galquen. A diferença na sua classificação é óbvia mesmo com a posição de Coriolis riqueza de depósitos de pedras preciosas e ouro, pensou Rishi. O problema eram seus outros recursos. O país fica coberto de neve durante todo o inverno, o que dificulta a aquisição e o transporte de alimentos. Eles queimam lenha rapidamente. Eles não conseguem produzir sozinhos alimentos e combustível suficientes para o seu país. Eles tinham riqueza, mas isso apenas os tornava um alvo mais interessante para reinos mais poderosos. A sua posição tênue foi mantida com uma diplomacia vigorosa e casamentos políticos. Coriolis não podia absolutamente se dar ao luxo de fazer do militante Galquen um inimigo do outro lado do mar. Daqui a 5 anos, Coriolis estará ao lado do resto do mundo contra Galquen e sucumbirá à invasão. As questões centrais de Coriolis eram a fragilidade tanto dos seus militares e seu herdeiro, o príncipe Kylie. O fato de o próprio Kylie ter enfrentado uma dura jornada de navio para vir até aqui dizia muito. Eventualmente, a troca de saudações chegou ao fim e Rishi sentiu Arnold olhando em sua direção. Rishi. Sim, Sua Majestade. Rishi levantou a cabeça. Ela andou até Arnold, que ainda não havia se sentado, e ficou ao seu lado. Esta é Rishi, minha futura noiva. Agradecemos por ter vindo nos parabenizar. Estou muito contente em conhecê-lo. Rishi olhou para Kylie de frente. Sua pele era branca como porcelana e seu cabelo prateado, quase iluminando sua expressão ao emoldurar seu rosto. Seus olhos eram de um azul claro, uma leviandade que desmentia sua força de vontade. Eles eram como a superfície clara de um lago. Ele realmente é como um espírito de gelo. Ela se lembrou de como as garotas de seu país coravam ao falar dele. Meu nome é Richard Weitzner. Estou honrado em conhecer Vossa Alteza. Eu sou Kylie Morgan inteligentemente. Kylie se ajoelhou fluidamente diante de Rishi. Foi uma exibição perfeita, como se ele fosse um cavaleiro em vez de um príncipe. Seus olhos baixaram e a luz brilhou através de seus cílios como se fossem esculpidos em gelo. Enquanto estava de joelhos, Kylie falou sem nenhum sinal de constrangimento. Sua beleza é como a de uma deusa. Meu Deus! Olhando para ela com um olhar sério, Kylie continuou: estou muito feliz em conhecê-la.
Rezo para que você perdoe minha grosseria por ousar falar em sua presença divina. Eu presumi que a noiva de Sua Alteza, o príncipe Arnold, seria linda, mas como poderia imaginar uma mulher com uma graça tão extraordinária? Oh, isso mesmo! Todo o ouro que meu país possui não poderia ser comparado ao seu brilho, Lady Riche. Até as flores desabrochando teriam vergonha da péssima exibição que fazem contra o seu esplendor. Forçando uma cara séria, Riche lembrou um aspecto importante da cultura Coioli. Os homens praticamente adoravam as mulheres. Essa etiqueta foi imposta desde a juventude. Se um homem avistasse uma mulher em Coioles tentando caminhar por um caminho lamacento, ele largaria tudo o que estivesse fazendo e a acompanharia até seu destino de maneira cavalheiresca. Quanto maior o status de um homem em Coioles, mais ele praticava esse comportamento. Ouvi dizer que tudo era pela harmonia da casa. Eles passar longos invernos presos em ambientes fechados, mas, uau! Como isso era apenas um costume, Kyle não tinha segundas intenções para elogiá-la dessa forma. No entanto, como um homem conhecido por sua diligência, ele fez esses elogios com uma sinceridade tão fervorosa que convenceu em grande parte as mulheres do outro lado da linha de que cada palavra era sincera. Eu dificilmente mereço tal elogio, Alteza. Riche sorriu e deixou os elogios entrarem por um ouvido e saírem pelo outro. Ela tinha outras coisas em que se concentrar. O príncipe Kyle está tão pálido. Seu coração afundou quando ela olhou para o homem ajoelhado diante dela. Quero dizer, ele está sempre pálido, mas agora está quase azul. Sua unha indicadora está rachada até a pele. Até as pálpebras internas têm uma palidez horrível. Sua postura está faltando e sua voz também está mais baixa do que o normal. Ela calculou rapidamente os nutrientes e medicamentos necessários para tratar a condição atual do príncipe. Durante tudo isso, Kyle continuou a exaltá-la. Sua noiva é linda até a ponta dos dedos. É como se ela estivesse pingando pedras preciosas. Oh! Riche exclamou. Obrigado. Estaremos fabricando isso. Esmalte aqui em Galquém no futuro. Espero que chegue a Coioles também. Diga, príncipe Arnold. Riche olhou para seu noivo e ficou chocada com o gelo em seus olhos enquanto olhava para Kyle. Perdi algo? A expressão no rosto de Arnold era tão fria que poderia ter enviado um espectador correndo assustado. Deve ter havido alguma pista crucial na conversa de Kyle e Riche agora há pouco. Antes que Kyle percebesse, ela estendeu a mão e puxou a manga de Arnold. Sua Alteza. Sim. Sua expressão suavizou um pouco e ele se dirigiu a Kyle mais uma vez. Já chega de gentilezas. Por favor, sente-se. Relaxar. Fique à vontade. Eu aceito graciosamente. Lady Riche, por favor, desculpe. Qualquer impropriedade da minha parte diante de uma beleza divina como você. Não seja ridículo. Aliás, ainda não sou membro. A família real. Não sinta que precisa me tratar com excesso de cortesia. Depois disso, eles finalmente puderam sentar e conversar. Quando a conversa começou para valer, Arnold demonstrou o mau humor de sempre, sem o menor sinal de sua frieza anterior. Eles conversaram por uma boa meia hora sem que as intenções de Kyle ficassem mais claras. Teremos um servo acompanhando você até seu quarto. Eu espero que você recupere-se rapidamente de sua exaustiva jornada até aqui. Eu aprecio sua preocupação. Estou grato pela oportunidade de descansar. Riche e Arnold ficaram para trás depois que Kyle saiu da sala. Riche recostou-se na cadeira e respirou fundo, cansada depois da chuva tumultuada. De gentilezas sociais. Estar sozinha com Arnold ajudou-a a recuperar um pouco do seu equilíbrio, embora esse conforto lhe parecesse estranho. Você aprendeu alguma coisa com isso, príncipe Arnold? De jeito nenhum. Ele apenas levantou assuntos seguros. Não tenho ideia do que ele está fazendo aqui. Então por que você estava olhando para ele como se estivesse tentando matá-lo com os olhos? Arnold levou a mão ao queixo, completamente indiferente à surpresa de Riche. Mais importante ainda, parece que Kyle trouxe consigo alguns estudiosos de Coioles. Haverá uma troca de informações entre eles e alguns dos nossos. Você gostaria de participar? Riche se animou com a oportunidade inesperada. Você não se importaria? Estamos entretendo ele, então podemos muito bem tirar alguma vantagem disso. Ele está aqui para nos parabenizar, pelo menos ostensivamente.
Eu gostaria de estar lá, no entanto. Ah, e ouvi dizer que Sua Alteza está doente. Tem um remédio para ele experimentar. Ela não esperava vê-lo agora, mas Kyle foi convidado para o casamento deles. Rishi tinha a cura para sua doença preparada para lhe dar sempre que ele estivesse aqui. Ela sabia de cor todas as ervas medicinais necessárias para sua recuperação. Se os estudiosos de Coiolis puderem verificar meus métodos, então não terei que enfiá-lo na comida dele. O que? Bem, se eu apenas entregasse a ele um remédio, ele tomaria? Ele ficaria desconfiado. Em sua vida como não-boticária, Rishi enviou cartas anônimas informando a seu antigo mestre sobre o remédio que curaria Kyle. A mulher ambiciosa faria qualquer coisa em nome da pesquisa. Então, apesar de quão suspeitas as cartas de Rishi fossem, ela seguiu as instruções de qualquer maneira. Eu gostaria que ele começasse a tomar o remédio mais cedo, em vez de mais tarde. Adicioná-lo à comida parecia conveniente. Arnold franziu a testa. Estou brincando? Isso não parece uma piada, vindo de você. Arnold tinha disse algo muito semelhante uma vez antes. Na verdade, ela estava falando meio sério, mas decidiu ficar quieta sobre isso. De qualquer forma, prepare-se para o próximo aborrecimento amanhã. Vamos dar uma festa de boas-vindas para Kyle. Por mais que eu adorasse pular isso, teremos que comparecer. Certo. Estarei pronto. A melhor maneira de permitir que Kyle e Lauvine se encontrem naturalmente será em a festa. Tenho certeza de que Kyle entenderá nosso aviso e lidará com isso diplomaticamente. Ei, o que há com esse olhar? Arnold franziu a testa, vendo Rishi enrijecer de surpresa. Mas sua promessa a Theodora deixou incapaz de revelar sua turbulência interior. Se Lord Lauvine vier à festa, foi perfeitamente razoável para ele vir, mas Rishi ainda começou a suar frio. A presença do conde tornaria inevitável a interação com ele. Ele vai descobrir que sou Lucius. Naquela noite, Rishi dirigiu-se para seu campo com seus guardas a reboque. Como sempre, ela usava um vestido azul profundo que era fácil de lavar e não apresentava manchas, seus longos cabelos presos em um rabo de cavalo. Enquanto ela colhia silenciosamente suas ervas medicinais, ela considerou sua mais nova preocupação. Se eu encontrar Lord Lauvine na festa, ele exporá a identidade de Lucius. Eu sabia que precisaria pedir desculpas depois que o período de treinamento terminasse, mas esperava manter isso em segredo até então. Rishi queria aprender sobre os Cavaleiros de Galken. Ela não estava participando do treinamento apenas para se fortalecer e aumentar a resistência. Isso me ajudará a chegar mais perto de entender exatamente o que o Imperador Arnold planeja alcançar em 5 anos. Com um suspiro, ela desbastou os brotos que brotavam em seu campo e se preparou para o que precisava fazer. Tenho que dar as boas-vindas a Kyle, enganar o conde e evitar alimentar as suspeitas de Arnold. Usarei uma técnica comprovada na festa. É cansativo, mas as lições que aprendi na minha 5ª vida serão úteis. Ela tirou a poeira das mãos e ficou de pé, com a cesta na mão. Uma brisa noturna acariciou sua bochecha. A primavera neste continente terminou com uma breve estação chuvosa. O vento desta noite foi um precursor agradável. Os vagalumes sairiam em breve. Talvez ela pudesse encontrar um lugar nos terrenos do palácio para observá-los. Enquanto ela pensava nisso, várias luzes ganharam vida em um torre distante. Ela nunca o tinha visto iluminado antes. Um dos cavaleiros seguiu o olhar de Rishi e disse: os estudiosos de Coiolis estão hospedados naquela torre. Ah, é onde eles estão. Rishi conhecia alguns deles, embora nesta vida fosse apenas unilateral. Eu me pergunto se Gideon está aqui. Greg odeia viajar de navio, então presumo que ele ficou em Coiolis. Ao recordar os rostos familiares, sua mente se concentrou em um em particular. Esta deveria ser a época em que o mestre viaja por toda parte em busca de livros de medicina. Em sua vida como boticária, ela conheceu seu mestre há cerca de 1 ano e meio do momento atual. Rishi chamou sua atenção como alguém cujo conhecimento de medicina era autodidata, e a mulher deu ainda mais a ela. Rishi esteve com ela por 2 anos, mas ainda havia muito que ela poderia ter aprendido. Tenho certeza de que a mestra não está com o grupo de Coiolis, mas, se eu pudesse vê-la novamente, há muitas coisas que gostaria de perguntar a ela. E não apenas sobre Kyle, ela queria fazer outros medicamentos no futuro. Seu problema era o baixo suprimento de ervas medicinais.
Ela pediu à Arya Trading Company que conseguisse o que pudesse, mas seria difícil conseguir alguns fora de Renhua, a capital medicinal do mundo. Ainda assim, o príncipe Kyle é minha prioridade agora. Vou ter que convencer ele estudiosos para deixá-lo experimentar meu remédio por pelo menos alguns dias. A dificuldade residia no sabor absolutamente terrível. A mistura era tão ruim que seria difícil convencê-los de que não era venenosa. Eu devo colocar isso nele, no entanto. Se eu não fizer isso, ele não conseguirá se levantar daqui a 5 anos. Ela cruzou o caminho de Kyle em sua primeira vida como comerciante. Ela negociou pedras preciosas, o que lhe deu a oportunidade de fazer negócios com o rei dos Coioles. Kyle achou conveniente trabalhar com Rishi. Eles continuaram a fazer acordos, mas sua condição só piorou com o tempo. Em meia década, Coioles desistiu de seu primeiro príncipe e nomeou seu segundo príncipe, com apenas 5 anos na época, o rei. Sucessor. Pensando bem, o meio-irmão do príncipe Kyle nascerá este ano. Acho que o aniversário dele é no 7º mês, assim como o meu, então, mês que vem. Em Coioles, a gentil terceira rainha provavelmente estava se preparando com entusiasmo para ter seu primeiro filho. Rishi se lembrou de como Kyle havia falado com ela, com a voz rouca, incapaz nem de sentar na cama. Não tenho interesse em ascender ao trono. Não há sentido. Meu único medo é minha incapacidade de retribuir ao meu país e às pessoas que me respeitaram como seu príncipe por tanto tempo. Devo garantir que o príncipe Kyle se recupere. Rishi se ajoelhou no canto de seu campo, colhendo ervas para o tratamento de Kyle. Eu me pergunto se Kyle já visitou Galken nessa época em alguma de minhas vidas anteriores. Isso aconteceu em todos eles? Ou esta é a primeira vez? Kyle estava aqui para comemorar o noivado de Arnold e Rishi. Isto é um afastamento das minhas vidas anteriores e significa que tudo está indo de maneira um pouco diferente. Se isso fosse verdade, ela tinha esperança. Significado em minhas decisões. Estou reordenando as coisas. Ok, estou ainda mais motivado agora. Ela queria mudar o mundo, extrair ainda mais um segundo de vida do que o anterior. Seu objetivo final era dormir 10 horas todas as noites, ler livros à sombra da manhã e tomar chá à tarde. Ela imaginou a felicidade de se reclinar numa rede na varanda à noite, comendo frutas frescas enquanto o cabelo secava do banho. Enquanto ela se entregava às suas fantasias, um dos cavaleiros gritou para ela: Lady Rishi, dê um passo para trás, por favor. Sua voz estava cheia de tensão. Rishi percebeu ao mesmo tempo. Estou surpreso, veio a voz suave de um homem. Reconhecendo isso, Rishi sentiu-se levantando-se. O orador ficou na sombra de um prédio próximo. Ela não conseguia ver o rosto dele, mas conseguia distinguir a túnica branca e a braçadeira que o marcava como cidadão de Coioles. Essa foi a única razão pela qual seus guardas não desembainharam as espadas. Achei que a pessoa que cuida dessa área estaria em uma profissão como a minha. E pensar que seria uma nobre suficientemente importante para uma guarda de 2 cavaleiros. Você é. O homem caminhou até Rishi. Quando o luar iluminou seu rosto, Rishi engasgou. Ele colocou seus longos cabelos loiros atrás da orelha com dedos graciosos, seu manto desabotoado suficiente para dançar na brisa. Quando ele sorria, seus traços lindos, quase femininos, tornavam difícil adivinhar sua idade. Não há como ele estar aqui com o príncipe Kyle agora. Não há motivos para isso. Não tenho ideia de como ele passou seus dias antes de eu conhecê-lo, mas... O homem segurava um cigarro de ervas aceso entre os dedos, fino e perfumado, não contendo nenhuma das toxinas de um charuto. Apenas espalhou um perfume doce e floral ao redor dele. Rishi conhecia bem aquele cheiro. Ela aprendeu isso há muito tempo ao lado deste homem. Boa noite, meu suposto colega. O que exatamente você está planejando fazer com essas ervas? Professor. O homem que Rishi certa vez chamou de professor, Michel Evin, estava diante de seus olhos. As criações da humanidade devem ser utilizadas de maneira adequada. A última vez que Rishi conheceu este homem foi em uma noite de luar como esta. Concordo amplamente com você, mas esse aforismo é imperfeito. Ninguém pode concordar sobre o que significa adequado ponto. O gênio Michel Evin disse essas palavras com o mesmo perfume floral e herbáceo flutuando ao seu redor. Se eu usar este produto químico que criei, o mundo certamente entrará em crise. Mas o que há de errado nisso? Michel sorriu suavemente, prendendo o cabelo loiro claro atrás da orelha. É errado querer viver para ver as mudanças que seu trabalho trouxe.
Professor. Seus olhos violetas focaram em Rishi. Era um olhar solitário, mas ele ainda sorriu ao dizer: adeus, meu aluno. Espero que sua vida seja adequada em sua mente. Essa foi a última vez que ela ouviu. Mas agora, Michelle estava diante dela mais uma vez. Rishi ficou paralisada de choque e seus guardas avançaram para protegê-la. Minhas desculpas, senhor. Posso ver que você é um convidado, mas se importaria de nos dizer seu nome? Desculpe se assustei você. Michelle fez uma reverência, movendo-se com uma fluidez estranha, como se não tivesse coluna vertebral. Meu nome é Michelle Evin. Tal como você imaginou, sou de Coiolis. Os quartos preparados para você ficam bem longe daqui, senhor. Se você se perdeu dentro do palácio, nós convocaremos alguém para lhe mostrar a torre. Os cavaleiros de Rishi, geralmente infalivelmente educados, revelaram desconforto enquanto falavam com Michelle. Michelle, por sua vez, não parecia nem um pouco incomodado. Ele deu um sorriso. Que gentil! Mas não estou perdido, só estou interessado em falar com esta jovem aqui. Sir Evin, peço desculpas, mas senhora... Está tudo bem, Rishi interrompeu. Imediatamente, os cavaleiros deram um passo para trás. Muito bem. Ela enviou um agradecimento silencioso pela dedicação em protegê-la e se virou para Michelle. Encontrá-lo aqui é surpreendente. No entanto, por enquanto, ela teve que cumprimentá-lo como se estivessem se encontrando pela primeira vez. Além disso, ela tinha uma pergunta para ele. Eu sou Richard Weitzner. Sir Evin, você poderia ser um dos estudiosos que Sua Alteza o Príncipe Kyle trouxe consigo para Galken? Bem, acho que você poderia me chamar de estudioso. Estou mais preocupado com pesquisa, porém, eu não saio muito. Michelle riu. Essas unhas, ele apontou para o esmalte rosa de Rishi. Ela pintou as unhas antes de conhecer Kyle, na esperança de eventualmente vender o produto em Coiolis. É seiva de Gelwood. Geralmente é branco, mas você tingiu de uma cor diferente, pelo que vejo. Rishi engoliu em seco. Ele pode dizer tudo isso apenas com um olhar? Ela teve. Ela mesma projetou este esmalte. Michelle não poderia saber de sua existência antes de hoje, mas analisou seus componentes quase instantaneamente. Como você endureceu assim? Eu adicionei grama Li, néctar gibi e grama lapê e depois combinei tudo com cola. Eu vejo. Inteligente, disse Michelle, impressionado. Ele olhou para baixo. As unhas de Rishi novamente. Você evitou o capim-ciril para evitar excesso de bolhas na mistura? É exatamente como você diz. Você está bem informado. Bem, é apenas uma teoria. Michelle lançou-lhe um olhar travesso. Você acha que haveria alguma mudança se você usasse seiva de estoma para isso? Ela pensou em seus dias de experimentação. Eu manuseei o estomasap várias vezes quando estava estudando com ele, então sim, eu faço. Olhando diretamente para ele, ela respondeu: acredito que endureceria e se tornaria um esmalte muito mais forte, forte o suficiente para colar um dente quebrado novamente. Além disso, provavelmente iria endurecer. Milímetros. Concordo. Mas isso é apenas uma hipótese. Eu teria que verificar isso com testes experimentais. Os olhos de Michelle se arregalaram antes de ele sorrir suavemente, balançando a cabeça com satisfação. Você é uma boa garota, não é? Você cria hipóteses, apresenta aplicações práticas e valoriza a experimentação e a verificação de seus resultados. Eu adoraria ter você como aluno. Obrigado, Lord Evin. Ele disse a mesma coisa para ela em uma de suas vidas passadas, mas infelizmente, ela não poderia dar a mesma resposta desta vez. Tornar-se seu aluno seria difícil, mas suponho que você não se importaria de me ensinar durante o breve período que estiver aqui. Claro, eu não me importo. Embora eu ainda esteja aprendendo sozinho. Há muita coisa que não sei. Muito obrigado. Vou chamá-lo de professor, então. Professor, né? Isso é divertido. Rishi sorriu divertido e começou a pensar. A verdadeira questão é o que ele está fazendo aqui em Galken. Se for por aquele produto químico, então... A impaciência cresceu em seu peito, mas ela não queria se intrometer e levantar suspeitas. Ele poderia simplesmente estar acompanhando Kyle por ordem do príncipe. Enquanto Rishi contemplava, o olhar de Michelle mudou mais uma vez para o campo.
A propósito, meu aluno, podemos voltar à minha pergunta inicial? Claro. O que você estava perguntando? As plantas neste campo parecem ser de um tipo ligeiramente diferente do que eu estudo. Não sou especialista e isso é apenas uma teoria, mas Michel levou o cigarro aos lábios. Você não está planejando drogar Kylie, está? Tanto por não ser um especialista. Ele cronometrou este campo. Instantaneamente. Um de seus guardas estava até olhando para ela com a boca aberta e chocada. Ele nem me contou sua especialidade. Ele apenas diria: não sou um especialista, não tenho conhecimento perfeito de todas as coisas. Não posso dizer que entendo tudo. Michel era o mesmo de sempre. Bem, não exatamente. Ela nunca conheceu. Esse Michel. Rishi limpou a garganta. Na verdade, professor, eu adoraria falar sobre isso. Isso foi perfeito. Ela aproveitaria esta oportunidade para colocá-lo para trabalhar pelo bem de Kylie. Dito isto, cerca de 30 minutos depois, Rishi percebeu a situação em que se colocou e ficou completamente perdida. Ela chegou a uma sala de recepção no palácio, menor do que a usada anteriormente. Junto com Rishi estavam seus guardas, Michel e Kylie, que foram convocados de seus aposentos. Eu não pensei que iria direto para o príncipe Kylie. Kylie cumprimentou Rishi educadamente, embora parecesse extremamente perplexo. Obrigado por este prazer inesperado, Lady Rishi. E pensar que eu teria a sorte de colocar os olhos em você 2 vezes em uma. Dia, não sei como expressar a alegria que sinto por uma oportunidade tão maravilhosa. Sua Alteza, eu imploro, fale livremente. Não se preocupe com propriedade. Tudo bem, como quiser. Parecendo preocupado, Kylie se virou para Michel ao lado dele. Michel, o que exatamente você está fazendo? Michel sorriu. Encontrei esta jovem notável em um pátio. Ela tem algo interessante e eu queria apresentá-la a você imediatamente. Cuidado com o que você diz, certo? Este é o príncipe herdeiro da noiva de Galquen. Oh, sério? Ela se tornou minha aluna há 1 minuto, então está tudo bem. Kylie lançou-lhe um olhar perplexo. Rishi inclinou a cabeça para ele, apologético. Devido ao passado deles, ela se sentia responsável pelo comportamento de Michel, como se fosse um membro da família. Ela é uma aspirante a boticária, você vê. Acredito que ela tem algum remédio que beneficiaria você, Kylie. Um boticário? Senhora Rishi. Ela me disse que estudou com o mentor da Renhua. Como ela conta, acho que esse mentor e eu nos daríamos bem, não é mesmo, Rishi? Rishi só conseguiu rir em resposta. Ahá! Michel continuou. Estas não são ervas que eu mesmo estudei, mas estou ciente de sua potência. Este medicamento deve funcionar e seus efeitos colaterais não devem afetar muito sua vida diária. Acho que deveríamos experimentá-los, Kylie. Professor, você não pode experimentar o príncipe de uma nação. Essa foi a maneira errada de colocar as coisas. Meu Deus, o bom senso pode ser difícil, não é? Fingindo surpresa, Michel sorriu para Kylie, que tinha uma expressão bastante complicada no rosto. Eu realmente rezo por sua recuperação total, Alteza, com cada batida do meu coração. Ah, professor, você não pode falar assim. Kylie tinha uma disposição muito séria e sincera e, portanto, era suscetível à sinceridade dos outros. Ele acreditava que seu corpo frágil era um fardo. Eu entendo. Ah! Exatamente como ela esperava, Kylie acenou com a cabeça gravemente. Rishi estava grata por sua cooperação, mas não conseguia evitar sua preocupação por ele. Tem certeza, Alteza? O principal estudioso do meu país me incentiva a experimentá-lo e garante sua eficácia. Estou dedicado a fazer o que for preciso, considero a possibilidade fortuita. Com a maior gravidade, acrescentou, afinal, um remédio. Preparado por tal deusa terá, sem dúvida, alguns efeitos simplesmente pela própria natureza. De seu criador. Vou prepará-lo, então. Rishi levou um momento para se recompor e então se levantou. Ela teria que se reportar a Arnold antes de administrar qualquer remédio, então pediu a um de seus guardas que entregasse uma mensagem em seu escritório, onde ele certamente ainda estaria trabalhando. O guarda retornou com a resposta de Arnold, um simples entendido. Aparentemente, sua intenção de permitir rédea solta Rishi ainda permanecia.
Sem saber o que realmente estava pensando, Rishi começou a trabalhar. Primeiro, misture o remédio. Rishi correu de volta para a ala isolada com sua cesta de ervas. Ela acendeu o fogão da cozinha e colocou as ervas que já havia preparado para ferver, pedindo a uma empregada que cuidasse da panela para ela. Ela voltou à sala de recepção para entrevistar sua paciente. Entendo, ela murmurou. Você não estava comendo muito em sua jornada. Fico envergonhado de dizer isso, mas fiquei enjoado durante a maior parte do tempo. Fiquei preso na minha cabine o tempo todo. Isso parece horrível. Que tal depois que você chegou em Galken? Bem, então passei o resto da viagem enjoado, Kyle disse desanimado. Michel sorriu suavemente para seu príncipe. Mas Kyle era um paciente brilhante. Ele lutou contra a náusea o tempo todo. Eu me senti tão mal quando ele vomitou a fruta que eu lhe dei, mas ele conseguiu conter água e gelo. Mas não sou adequado para cuidar dos doentes. Michel, disse Kyle, você poderia parar de dar tapinhas na minha cabeça? Você deveria ter trazido um boticário normal com você. Michel continuou, em vez de alguém que não sabe o que está fazendo. Kyle franziu a testa. A rainha está prestes a dar à luz. O suprimento de boticários da família real não é ilimitado. O maior número possível deveria permanecer com ela, não deveria? Talvez eu devesse ter deixado você lá também. Sem chance. O parto está fora da minha alçada. Você voltou coberto de sangue há alguns dias, dizendo que assisti ao nascimento de um bezerro, protestou Kyle. Isso não foi para sua pesquisa? Não, eu nunca tinha visto isso antes. Eu estava interessado, então fiquei um pouco animado demais. Você aterrorizou o Castelo Coioles por isso? A brincadeira familiar aqueceu o coração de Rishi. Há momentos, quando o professor parece ser mais jovem que o príncipe Kyle, de 18 anos. Claro, ninguém sabe quantos anos ele realmente tem. A razão para isso era simples, o próprio Michel não sabia disso. Ele parecia ter 20 e poucos anos, mas ocasionalmente exibiu a inocência de um homem muito mais jovem e a sabedoria de um homem mais velho. Pelo menos ele conseguiu jantar esta noite. Ele vai melhorar gradualmente, disse Michel. O rosto de Kyle permaneceu sombrio. Sinto-me patético por não conseguir gerir a minha própria condição. Devo ser mais rigoroso comigo mesmo. Sua Alteza, não é disciplina que lhe falta, é compaixão. Você deve se valorizar mais. Você precisa descansar, tomar um banho demorado e comer algo saboroso e nutritivo. Solicito que você se exercite da melhor maneira possível, permaneça positivo e pratique o amor próprio. Rishi sorriu para Kyle. Parte de ser saudável é aproveitar a vida. Aproveitando a vida, Kyle repetiu, considerando as palavras. Rishi assentiu. Não se preocupe com a viagem de volta. Prepararei remédios para prevenir enjoos e os enviarei para casa com você. Dessa forma, você poderá apreciar a paisagem em sua jornada. Kyle pareceu surpreso por um momento antes de abaixar a cabeça profundamente. Muito obrigado, senhora Rishi. Por favor, não mencione isso. Enquanto o remédio está sendo preparado, você gostaria de dar uma olhada a meus escritos? Michel ingenuamente gesticulou em direção a um maço de papéis. Professor, isso é? Oh, sua pesquisa, observou Kyle. Você me mostrou outro dia. Isso mesmo. As pessoas continuam dizendo que eu deveria escrever as coisas. Eu não pense que é para mim, no entanto. Eu mantenho tudo aqui na minha cabeça. Mas você esquece tudo que não tem relação direta com a pesquisa que te interessa, né? Suas anotações são muito complexas, Michel. Não tenho certeza do que uma pessoa que acabou de conhecer você poderia pensar. Uau! Rishi respirou enquanto folheava as anotações. Incrível! Estes são os dados experimentais que ele já havia queimado quando conheci. Ele me disse que não se lembrava de nada. Eu estava morrendo de vontade de ver com meus próprios olhos. Michel abandonou a maioria dos experimentos depois de satisfazer sua própria curiosidade, mas vários foram extremamente promissores. Eles só precisavam ser estudados um pouco mais a fundo. Rishi teve a sensação de que se começasse a ler isso, não conseguiria parar. Você consegue entender as anotações de Michel, Lady Rishi? Kyle perguntou. Estou impressionado. Você realmente é uma garota interessante.
Rishi interrogou Michelle por quase 1 hora, depois voltou para a ala separada para verificar suas ervas. Eles já haviam fervido o suficiente, então ela os deixou esfriar antes de transferi-los para uma pequena garrafa. Ela voltou para a sala de recepção e convocou Kylie, que estava descansando em seus aposentos. Colocando o frasco em suas mãos, Rishi disse solenemente: "Este é o remédio completo. No entanto, devo começar com uma grande advertência." Michelle ergueu uma sobrancelha. "Efeitos colaterais?" Eu imaginei que seria apenas deixá-lo um pouco sonolento. Não, não são efeitos colaterais. Por favor, me diga, Sra. Rishi. Estou disposto a superar qualquer obstáculo para superar minha doença. Os olhos de Rishi caíram e a expressão de Kylie endureceu para combinar com ela. Ele engoliu em seco. "Este remédio tem um gosto absolutamente horrível." "O gosto é horrível", Kylie repetiu, e Rishi assentiu. Michelle abriu um sorriso e disse: "O quê? Isso é tudo? Kylie pode lidar com isso. Ele é um garoto forte, sério e trabalhador." "Certo." "Professor, por favor, não coloque palavras na boca dele." "Não, Lady Rishi, não vou reclamar. Se é isso que devo fazer, farei qualquer coisa." "Eu sei", disse Michelle. "Eu vou dar isso para ele." "Diga-a." "Professor, não. Pelo menos dê-lhe um pouco de água." Michelle colocou o frasco nos lábios de Kylie, não dando tempo a Rishi para parar ele. Kylie, que abriu a boca para falar, rapidamente descobriu que ela estava inundada por um líquido verde lamacento. O príncipe imediatamente cobriu a boca e baixou a cabeça, ficando imóvel. Ele devia estar lutando para engolir, mas quanto mais o segurasse contra a língua, mais sofreria. Rishi ficou de pé no momento em que ele engoliu em seco. "Vê, você está bem." Kylie começou, mas um ataque de tosse o interrompeu. Parecia que ele não estava bem. Ainda assim, ele levantou a cabeça resolutamente e disse: "Estou bem." Foi mais fácil do que aquela vez em que meu pai me disse para comer terra. "Este remédio é líquido, você sabe." Comparando a palatabilidade, transformar remédio líquido em algo sólido como sujeira era uma loucura. "Ei, Kylie, qual foi o gosto?" Michelle perguntou, tonto. "Vamos, conte-nos." "Tem notas amargas e azedas, e além disso, há um toque muito avassalador, cheiro único. E há uma doçura estranha e pegajosa na minha língua, mesmo depois de engoli-la." "Ugh." "Sua Alteza", Rishi interrompeu. "Não precisamos de comentários. Me desculpe, algum de vocês, cavaleiros, poderia pegar um pouco de água para ele?" "Por que você não tenta prestar um pouco mais de atenção ao sabor desta vez?" disse Michelle. "Aqui, experimente outro gole." "Professor!" Rishi gritou. A sala de recepção ficou um caos, mas eles eventualmente colocou as coisas sob controle e devolveu Kylie para sua cama. Independentemente da eficácia do medicamento, ele ainda precisava de descanso. Rishi permitiu que os cavaleiros de Koyolis o acompanhassem, ficando na sala de recepção com Michelle e seus próprios guardas. "Você deveria retornar à torre do estudioso e descansar um pouco, professor. Convoquei um cavaleiro para escoltá-lo. Apenas dê a ele alguns minutos para chegar." "Entendi. Obrigado." Já eram 10 horas e Rishi precisava voltar para o asa separada para dormir também. Ela treinou pela manhã, o que significa que teve que tirar o esmalte das unhas. Enquanto ela repassava mentalmente sua rotina de dormir, Michelle olhou ansiosamente para o frasco meio vazio. Ele pegou um pouco de remédio com o dedo e lambeu. Que nostálgico! Nunca pensei que veria o dia em que chamaria esse homem de professor novamente. Ela se lembrou de um incidente em seu laboratório. Michelle havia recentemente conseguido os ingredientes de um determinado produto químico. O dia não teve nada fora do comum, mas toda vez que Rishi via aquele produto químico sendo usado, ela sentia uma pontada no peito. Sem dúvida, ela deixou seu desconforto transparecer em seu rosto mais de uma vez. "Você realmente não gosta dessas coisas, não é, Rishi?" Michelle disse quando a pegou, sorrindo levemente. "Você é uma garota inteligente com muito conhecimento intrigante, embora eu não tenha ideia de onde você o aprendeu. Na verdade, sua única falha como estudante é sua insistência obstinada de que sua sabedoria e habilidade só devem ser utilizadas para o aperfeiçoamento dos outros." O sorriso do brilhante estudioso azedou então.
Não tenho certeza de quem deu você tem o direito de decidir o que melhora a vida de alguém. Ele passou os dedos pela receita do produto químico. Para usar uma analogia, algo que nasceu venenoso só poderia cumprir verdadeiramente o seu propósito envenenando, piorando uma vida. Michel não precisava do produto químico. Ele queimou a pesquisa. Notas que seu senhor lhe ordenou que escrevesse. A única coisa que restou foi esta receita, que ele escreveu espontaneamente. Eu criei isso e quero que cumpra seu propósito. Talvez isso seja como é ser pai, brincou Michel. Eu respeito você, professor, mas não entendo sua posição, Riche disse a ele. O que você não consegue entender? A parte sobre o propósito de um veneno. Talvez ela devesse ter contido a língua, mas não conseguia aceitar o que ele dizia. Um veneno nunca pode realmente melhorar a vida de alguém? Michel ficou surpreso com a pergunta, mas Riche estava falando sério. Não é típico de você decidir que algo veio a este mundo apenas para piorá-lo. Quero dizer, isso é como. Você não precisa se preocupar tanto. De qualquer forma, ainda não. Está completo, Michel a interrompeu, ainda sorrindo. Claro, tenho a fórmula, mas não tenho ninguém para testá-la. Pelo menos não do jeito que eu gostaria. Que tipo de pessoa você precisa? Vamos ver. Michel colocou um dedo nos lábios, seu sorriso largo e fascinante. Vou manter isso em segredo até encontrá-los. A conversa terminou aí. Michel olhou para baixo, deixando o resto não dito. O professor e eu nunca chegamos a um acordo sobre esse produto químico. Eventualmente nos separamos e nunca mais o vi depois disso. Agora que ela havia cruzado o caminho de Michel em sua 7ª vida, ela não pôde deixar de se perguntar: será que ele alguma vez encontrou a pessoa que procurava? Uma batida interrompeu seu devaneio. Um único guarda estava do lado de fora, vigiando o salão. Sentindo uma nova presença, Riche presumiu que o cavaleiro que ela pediu para guiar Michel havia chegado. Perdoe-me, senhora Riche. Sua escolta está aqui. Assim como ela pensava. Riche agradeceu ao cavaleiro e virou-se para Michel. Obrigado por esperar, professor. Não, Lady Riche, não é a escolta do professor Evan. Riche se virou, curioso, e encontrou uma figura inesperada no porta. Riche, venha comigo. Arnold, que normalmente ainda estaria trabalhando a essa hora, ficou ali lindo como sempre. Riche sentiu seu queixo cair de surpresa. Por que o príncipe Arnold veio me buscar? A pergunta deve ter ficado clara em seu rosto porque seu guarda se inclinou e disse: quando solicitei a guarda para o príncipe Kyle, passei pelo escritório do príncipe Arnold também. Ele me disse para ligar para ele depois que o remédio fosse administrado. Não é por isso que estou confuso. Então, este é ele, o estudioso. Arnold fixou seu olhar gelado em Michel, que estava sentado em um dos sofás da sala de recepção. Ignorando sua perplexidade, Riche disse: este é o professor Michel. Evan, de Coriolis. Ele é muito experiente. Espero aprender o máximo que puder com ele enquanto estiver aqui. Estou honrado em conhecê-lo. Suponho que deveria me comportar da melhor maneira possível. Michel levantou-se do sofá e fez uma reverência graciosa a Arnold. Seu cabelo loiro balançava com o movimento. Boa noite. Você deve ser o príncipe herdeiro desta bela nação. Ouvi dizer que foi você quem nos permitiu entrar na sua biblioteca real. Eu aprecio isso tremendamente. Riche observou nervosamente Michel oferecer suas saudações. O investigador mostrou-se, em geral, muito livre nas suas relações pessoais. Ele não valorizava muito os costumes ou a cortesia. Ele tratou o príncipe Kyle Riche, um estudante, da mesma forma. Ela não conhecia mais ninguém que se atrevesse a dar tapinhas na cabeça da realeza adulta. Se ele tentar dar um tapinha na cabeça do príncipe Arnold, eu impedirei a qualquer custo. Ela se preparou para a resposta de Arnold, mas a expressão dele mal mudou. Como você compartilhará seu conhecimento com minha esposa, garantirei que você tenha tudo o que precisa. Acredito que nosso ministro das Relações Exteriores deverá levá-lo pela capital amanhã, mas me avise se precisar de alguma coisa para ficar mais confortável. Riche não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Michel sorriu para o rosto inexpressivo de Arnold. Que generoso! Talvez eu vou aceitar isso. Peça todo tipo de coisa. Riche, vamos embora. Certo. Boa noite, professor.
Rishi correu atrás de Arnold. Na soleira, uma voz a chamou de volta. Rishi. Ela se virou e encontrou Michelle com um sorriso tranquilo, assim como ela esperado. Era o mesmo que ela tinha visto tantas vezes no passado. Sentindo-se nostálgico, Rishi sorriu de volta. Vejo você amanhã. Pense no que você quer aprender, ok? Sim. Obrigado, professor. A porta se fechou lentamente entre eles. Parece que já faz séculos, pensou Rishi, andando pelo palácio com Arnold. Seus guardas seguiram atrás deles. Arnold foi o primeiro a quebrar o silêncio. Então, você acredita que esse homem é um professor capaz? O professor? Ah, muito capaz. Ela teve o cuidado de conversar um pouco com Michelle antes de ligar para Kyle para encobrir o fato de que sabia tanto sobre ele. Certificando-se de não fazer referência inadvertidamente a eventos futuros, Rishi explicou: não há ninguém em seu setor que não tenha ouvido o nome Michelle Evan. Considerando suas realizações, parece presunçoso julgar sua capacidade. O que um cara como esse está fazendo em Coiolis? Ele não parece ser um morador local. Ela sabia o motivo, mas não era o que Michelle havia revelado em sua conversa anterior. Ela optou por inventar algo. Talvez a culinária de lá combine com ele. Arnold parecia ter uma opinião negativa sobre Coiolis e ela não sabia por quê. Ela voltou para sua pergunta anterior. Príncipe Arnold, por que você apareceu de repente para me acompanhar? Eu estava voltando. Eles acabaram transferindo alguns dos meus pertences para o palácio separado. A mudança estava concluída. Então, o que significa? Somos vizinhos de agora em diante. Eu acho que sim. Perfeito. Por enquanto, Rishi conseguiu colocar alguma distância física entre Arnold e seu pai. Ela não sabia exatamente o que levaria à altercação que resultou na morte do rei, mas ainda queria que eles interagissem menos, se possível. Arnold lançou-lhe um olhar curioso. Por que você parece tão aliviado? Bem, este tem sido meu maior projeto desde que cheguei a Galken, não? Limpeza da ala isolada e montagem das empregadas com seu grupo de estudos. Estou muito feliz que finalmente esteja pronto para uso, Alteza. Embora ela tivesse mentido sobre a atual fonte de seu prazer, não era totalmente falso. Ela fez uma nota mental para agradecer novamente as criadas amanhã por todo o seu trabalho duro. Arnaldo sorriu. Viver em um palácio degradado e observar você traçar seus planos de perto também teria sido divertido. Sendo eu mesma uma ex-empregada doméstica, eu não teria permitido. Isso nem em 1 milhão de anos. Rishi objetou fervorosamente por dentro. Se Arnold tivesse que ser transferido do palácio principal, ela queria ter certeza de que tudo seria perfeito. Só uma coisa, Alteza. Estarei fora de serviço até o meio-dia nos próximos dias. Se você não me ver no palácio, estou apenas dormindo profundamente. Não se preocupe comigo, certo? Foi a mesma coisa que ela disse a seus cavaleiros e criadas quando, na verdade, ela estava praticando com os cadetes a manhã toda. Arnold parecia exasperado. Mesmo que você durma até meio-dia, vai dormir tarde demais significa que você não dormirá bem. Bem, estou tentando ir para a cama cedo. Isso é maravilhoso vindo de alguém que fica acordado a noite toda para brincar de médico. Arnold enfiou a mão no bolso da jaqueta. Ele retirou um objeto e jogou para Rishi. Aqui. Sem pensar, Rishi estendeu a mão e pegou-o com as 2 mãos. Ela os abriu e encontrou um relógio de bolso dourado brilhante, o mesmo que Arnold verificava constantemente quando estavam na cidade. Sua Alteza, você não deve tratar algo tão valioso de forma tão descuidada. O que você quer dizer? Você pegou muito bem, não foi? Vá em frente e peça emprestado. Mantenha-o com você o tempo todo. Os olhos de Rishi se arregalaram com a sugestão inesperada. Você está me emprestando seu relógio de bolso? O relógio de bolso foi inventado há cerca de 4 anos. Os únicos relógios disponíveis antes disso eram modelos de parede, dos quais existia apenas um no mundo, relógios de sol que dependiam do bom tempo e relógios de água que congelavam em dias frios. Obviamente, você não poderia carregar nenhum desses por aí, dificultando a contagem do tempo. Então, veio o relógio de bolso. Ainda não havia muitos deles em circulação, tornando cada peça incrivelmente valiosa. Apenas alguns nobres e membros da realeza os
tinham visto, e muito menos possuíam um, para não falar das pessoas comuns, que nem sabiam que eles existiam. É tão precioso, no entanto. Você não pode simplesmente emprestar assim. O que você não vai usar? No fundo, ela não amaria mais nada. Arnold continuou, eles ainda são tão novos que as pessoas duvidam de sua confiabilidade, mas posso prometer que este é preciso, desde que você o mantenha atento. É muito mais útil que um relógio de sol. Sim, eu sei disso. Muito bem, na verdade. Rishi poderia facilmente se lembrar do sorriso do inventor do dispositivo. Como são portáteis, foram úteis durante a guerra. Arnaldo disse. No entanto, passei algum tempo verificando sua precisão antes de ver qualquer uso prático. Rishi ponderou o comentário desapaixonado de Arnold. O que você quer dizer com foi útil? Foi porque contar a hora precisa facilitou a coordenação de suas unidades? Exatamente. Usar o sol ou outros medidores naturais de tempo deixa você vulnerável a mudanças repentinas no clima. A guerra teria chegado ao fim pouco depois da invenção do relógio de bolso. Claramente, o príncipe Arnold é rápido em integrar novas tecnologias em suas estratégias de batalha. Mas ele não confia cegamente, ele verifica pessoalmente sua utilidade. Não admira que os países que se agarraram obstinadamente aos velhos hábitos não conseguissem vencer Galquém. De perto, era fácil identificar as fontes de superioridade em tempo de guerra que lhe haviam escapado no passado. As palavras de Michel de repente ecoaram em sua cabeça. Não há ninguém disposto a usar este produto químico da maneira que eu quero que seja usado. Ela parou no meio do caminho, um arrepio percorrendo sua espinha. Arnold, que estava vários passos à frente, virou-se e lançou-lhe um olhar curioso. O que é? Nada. Rishi respirou fundo e se juntou a ele. Bem, aceitarei sua oferta e pegarei isso emprestado. Então, será útil para misturar e administrar medicamentos. Administrando isso? O relógio de bolso foi inventado exatamente para esse fim, você sabia? A pessoa que me ensinou medicina achou muito útil. Embora isso a tenha frustrado também. Ah, aquele de Renhua. Sim, ela era uma excêntrica, mas mesmo assim uma boticária extremamente talentosa. Rishi sentiu seu peito inchar de orgulho. Não consigo imaginar que alguém fora da Renhua possa se comparar. Há algo sobre aquele homem de antes. Ele é mais talentoso que seu antigo professor boticário? Arnold perguntou a ela. O professor Michel não é boticário, mas ele mistura drogas como parte de sua pesquisa e tem algum conhecimento medicinal. Ele disse que não é sua área de especialização. Enquanto explicava, Rishi lembrou-se da primeira vez que conheceu Michel, quando chegou a Coiolis como boticária em sua segunda vida. O mestre desprezou Michel durante todo o tempo que estivemos lá. Ela dizia, não compare meu remédio com a pesquisa deste homem. Em última análise, Rishi concluiu que os dois eram semelhantes e que eles nunca se dariam bem. Cada vez que eles se encontravam no castelo Coiolis, o mestre de Rishi brigava. Daí o sorriso estranho de Rishi antes, quando Michel comentou que provavelmente se daria bem com seu antigo mestre. Nunca esperei me reunir com Michel em um lugar como este. Eu não teria pensado que ele estaria em Coiolis por mais 3 anos. Ela foi surpreendida no jardim, mas refletindo sobre isso agora, achou ingênuo. Na minha segunda vida, não o conheci por mais 3 anos. E na minha terceira vida, quando era aluno dele, o conheci daqui a 1 ano. E ele nunca me disse exatamente que não passava um tempo em Coiolis. Interrompendo seus pensamentos, Arnold perguntou, quem é ele, então? Ele é. O que ela deveria dizer? Ela hesitou antes de decidir. A única solução era a verdade. Ele é um estudioso que estuda substâncias deste mundo e as utiliza para criar novas substâncias. Novas substâncias? Sim. Aparentemente, ele inventou todos os tipos de compostos e ferramentas para ajudá-lo em sua pesquisa. Os lábios de Arnold se curvaram em uma leve carranca. Evidentemente, ele percebeu o que ela estava aludindo. No caso do professor Michel, não acho que a criação de ouro seja seu objetivo final, mas o termo mais preciso para descrevê-lo seria, Rishi olhou para Arnold. Um alquimista. Essa era a profissão de Michel, e, coincidentemente, o título. A própria Rishi assumiu como sua aluna em sua terceira vida.
Na manhã seguinte, Rishi se disfarçou, vestiu o uniforme dos cavaleiros cadetes e saiu antes de todos. Silenciosos e imóveis, os campos de treino vazios tinham um ar estéril. O treinamento só começaria dentro de 90 minutos. Tomei um cuidado especial quando escapei. Levei cerca de 5 minutos extras. A partir de hoje, Arnold residia no quarto ao lado do dela. Ele estaria dormindo agora, mas ela não ficaria surpresa se o menor ruído o alertasse de sua presença. Quando terminar a limpeza, vou me alongar e depois começar meu treino pessoal. Ok. Rishi agarrou sua vassoura com força e começou a varrer o campo de treinamento. Ela organizou as espadas de madeira encostadas na parede e depois fez os alongamentos. Enquanto ela estava ficando flexível, outra pessoa entrou no campo de treinamento. Fritz. Isso era praticamente rotina agora. Ela chamou-o. Da mesma forma que ela fez no dia anterior, mas Fritz ainda se contorceu com o som. Ele ofereceu um sorriso tenso. De dia, Lu. Manhã. O que está errado? Aconteceu alguma coisa? Oh não. Só não dormi muito ontem à noite. Fritz disse, timidamente, coçando a cabeça. Rishi não pôde deixar de se preocupar com ele. Percorreu todo o caminho de seu Tena até a capital, passando a sua formação a viver em circunstâncias desconhecidas. A menor coisa pode afetar negativamente sua saúde. Bem, você não parece pálido nem nada. Você está com febre? Como está seu apetite? Tomei café da manhã como sempre e não estou com febre. Você poderia abaixar sua pálpebra para mim? Ela verificou a cor. Parecia bom, ele não estava anêmico como Kylie. Ainda assim, ela queria examiná-lo um pouco mais de perto. Com licença, Fritz. Uau! Ela pegou a mão de Fritz e colocou as pontas dos dedos nas grandes veias de seu pulso. Rishi franziu a testa, não gostando do que sentia. Seu pulso está muito rápido. Ah! Fritz recuou, confuso, e deu outro sorriso estranho. Eu corri do portão do palácio para cá, como parte da minha treinamento. Posso não ter dormido muito, mas estou cheio de energia. Eu não estava perdendo sono porque não me sinto bem. Então por que você estava? Fritz deu uma longa olhada em Rishi e depois cobriu o rosto com ambas as mãos, envergonhado. Eu poderia ter me apaixonado. O que? Parabéns. Ele mencionou que esteve passeando pela capital durante as tardes. Ele deve ter conhecido alguém lá. Seja qual for o caso, promover novos relacionamentos foi algo maravilhoso. Alguém que conheço me disse uma vez que os cavaleiros apaixonados ficam mais fortes mais rápido. É-se sério. A bênção de Rishi colocou uma expressão complicada no rosto de Fritz. Foram as palavras do capitão cavaleiro de outra nação. Talvez eles parecessem suspeitos para ele. Enquanto eles conversavam, outra pessoa apareceu. Esta foi a primeira vez que alguém além de Fritz chegou tão cedo. Virando-se, eles viram um colega cavaleiro cadete. Bom dia, Sen. Foi o estagiário rude do dia anterior. Sen ficou em silêncio, não retornando a saudação de Rishi. Fritz entrou na frente dela. Ei, Sen. Você acordou cedo para variar. Bebem, você mencionou ontem que Lucius vem para o campus de treinamento antes de qualquer outra pessoa. Eu não acreditei em você. Isso mesmo. Foi assim que o Lu venceu cada um de nós. Ele trabalha duro. Com base na conversa, Rishi conseguiu adivinhar o que aconteceu depois do treino de ontem. Fritz ainda defendia contra sua vontade. Vamos, Lu. Apenas ignore-o. Vamos começar o dia. Obrigado, Fritz. Você poderia esperar um segundo? Rishi enfrentou Sen e perguntou, quer treinar conosco? O que você está falando? De que adianta você me convidar? Apenas me deixe em paz. Rishi inclinou a cabeça para o lado em confusão. Cavaleiros não ganham força apenas para serem os melhores espadachins do país, não é? O quê? Eles ganham força para proteger aqueles de quem gostam. Isso é porque isso não significa nada a menos que todos melhorem. Mesmo que você seja a pessoa mais forte do mundo, há um limite de pessoas que você pode salvar. Sen olhou para ela com os olhos arregalados. Ela não era uma cavaleira nesta vida, mas ainda se lembrava das coisas que aprendeu.
Além disso, ela continuou, você ficou para trás ontem e treinou sozinho um pouco mais, não foi? Como você sabe disso? Porque o terreno aqui parece diferente do que parecia depois do treino. Desde então, ela o achatou com a vassoura, mas provavelmente ele havia brigado com alguém. A sujeira contou essa história a ela, assim como os pequenos hematomas nos pulsos de Sen. Temos tempo limitado, treinar juntos será mais eficiente. Então o que você diz? Eu não vim aqui porque queria treinar com você. Sen cerrou o punho e respirou fundo. Treine comigo novamente, Lucius. Vamos, Sen. Fritz lançou-lhe um olhar exasperado. Lu venceu ontem porque ele é forte. Não foi um acaso. Eu sei que você não quer admitir, mas... eu sei que... Sen mal conseguia pronunciar as palavras. Lúcio e eu estão em níveis completamente diferentes. Percebi isso quando perdi para ele. Tenho pensado nisso sem parar. Eu até conversei com outras pessoas. Sobre o que estou perdendo, o que devo fazer para ficar um pouco mais forte ou para vencê-lo. Respirando fundo, ele olhou nos olhos de Rishi. Você é melhor que eu. Eu sei disso, mas ainda estou pedindo outro jogo. Essa é a única maneira de descobrir como superar você. Os ombros de Sen tremeram, seu rosto ficou vermelho. Parecia que ele ia chorar enquanto sua frustração, ansiedade e constrangimento ameaçavam transbordar. Pedir algo assim a Rishi exigiu muita coragem. Por favor, Lúcio, me dê outra chance. Lu, Fritz olhou para ela. Rishi assentiu, sorrindo. Claro, vamos fazê-lo. Sen hesitou. É-se sério? Isso foi tão rápido. Quer dizer, fui tão rude com você ontem. Eu não me importo com isso. Eu só não queria causar problemas ao Fritz. Além disso, tem uma nova técnica que gostaria de experimentar. Enquanto Sen gaguejava, Rishi foi até a parede e pegou algumas espadas de madeira. Junto com as espadas normais que usaram ontem, também havia lâminas curtas com cerca de metade do comprimento. A propósito, posso perguntar qual foi a sua conclusão depois de tudo isso? Você é forte, mas quase não tem resistência. Se eu dominar você, posso forçá-lo a ficar na defensiva. É verdade, eu teria dificuldade se você fizesse isso. Rishi sorriu, pegando 2 espadas regulares e 2 espadas curtas. Fritz, você se importaria de participar desta partida também? Sim, claro. Eu ia pedir para lutar com você também. Ah, bom. Estou feliz que você se sinta assim. Sim. Rishi riu de alívio, embora Fritz parecesse perturbado. Essa mudança repentina de comportamento a confundiu, mas mesmo assim ela entregou a ele e a Sen uma espada para cada um. Eu tenho outro pedido. Rishi segurou as 2 espadas curtas, uma em cada mão, e sorriu. Não lute comigo cara a cara. Vocês 2 vêm até mim juntos. O que? Junto? Fritz e Sen trocaram um olhar. Lu, você quer ir 2 contra 1? Isso mesmo. Você vai me dar ao luxo? Fritz concordou imediatamente. Você disse que há algo novo que você quer tentar, certo? Ok, estou dentro. N não concorde sem mim, Fritz. Sen protestou. Não posso lutar contra Lucius ao mesmo tempo. Isso não é justo. Sen, não seremos capazes de derrotar Lucius apenas nos unindo contra ele. Sen hesitou, mas com outro garoto já a bordo, ele finalmente ergueu sua arma também. Rishi apontou uma de suas lâminas para Sen. Estou pronto quando você estiver. Vamos! Sen avançou primeiro com um golpe amplo e forte. Ele atacou com todas as suas forças. Não confie na força bruta. Rishi deu um passo para trás e evitou o golpe. Sen imediatamente balançou novamente, mirando no ombro dela. Ela golpeou a espada dele, e isso foi o suficiente para desequilibrá-lo. Sen ajustou seu aperto. Ele estava sendo apressado, mas foi impressionante que ele não tivesse deixado cair a arma na briga. Você não quer colocar todo o seu peso na greve. Se você acertar, será difícil manter sua posição. Se você errar, será ainda pior. Sim. Cada vez que você atacar, esteja sempre pensando no próximo movimento. Como Rishi explicou, ela bloqueou o golpe de Sen com a espada na mão esquerda.
Em meio ao barulho alto das lâminas, ela sentiu outra voando em sua direção. Rishi levantou a espada direita e bloqueou o ataque de cima. Uau, você é demais, Lu. Sorrindo com o entusiasmo de Fritz, Rishi empurrou os dois para trás. Ela virou as espadas e chegou perto de Sen. Quando ela se moveu para enfiar o cabo em sua barriga, Sen a bloqueou. Belos movimentos. Tão perto. Rishi se virou, atacando Fritz desta vez. Fritz conseguiu bloquear, mas seus ataques continuaram. Se ela não conseguisse acertá-lo, ela trocava para outra espada. Empurrando Fritz para trás com a esquerda, ela atacou Sen com a direita. Sen, não bloqueie, evite. Eca! Bem desse jeito. Sen, observe como Fritz se move, e Fritz, combine sua respiração com a de Sen. Os dois se entreolharam brevemente e então atacaram Rishi como um só. Ainda não foi suficiente. Quase lá! Se você estivesse no lugar da outra pessoa, qual seria seu objetivo? Ah! Sen gritou primeiro. Certo, entendi. Fritz, desça. Entendi. Com essas palavras, Fritz baixou os quadris sem demora. Ele caiu. Tão baixo que quase arranhou o chão enquanto tentava tirar as pernas de Rishi debaixo dela. No momento em que ela pulou para se esquivar, Sen atacou. Ela ergueu as duas mãos, bloqueando o ataque com as lâminas, torcendo a parte superior do corpo assim que pousou. Apanhado pelo movimento dela, Sen caiu na frente de Fritz. Fritz estendeu a mão para protegê-lo, agarrando seu braço e levantando. Novamente, e os dois imediatamente lançaram outro ataque. Rishi os bloqueou com ambas as espadas. Sentindo o impacto dos golpes, Rishi não conseguiu reprimir sua excitação. Incrível! Eles já estão bem melhores. Eles estavam atacando separadamente antes, mas no momento em que focados em trabalhar juntos, seus movimentos completamente transformados. Ela tinha que se perguntar se eles perceberam isso. Mesmo quando ela pegou suas espadas, seus olhos ainda estavam cheios de vida. Eles estavam se divertindo muito, e isso estava claro como o dia em seus rostos. Fritz, avançaremos em nosso próximo ataque. Sim, vamos lá. Boa escolha. Mas que pena. Rishi respirou fundo e então recuou rapidamente. Sem as espadas de Rishi para empurrar, os meninos perderam o equilíbrio. Ela aproveitou o momento para atacar a espada de Fritz, girando a ponta da lâmina. Incapaz de resistir ao movimento espiralado, Fritz largou sua arma, que voou para longe. Rishi foi em seguida para o alcance de Sen. Eca! Ela baixou a lâmina esquerda e Sen a bloqueou com uma guarda horizontal. Com sua espada tensa para um impacto vindo de cima, ela estava fraca para um golpe vindo de baixo. Rishi golpeou a espada direita para cima, afrouxando o aperto de Sen também. Sua arma girou no ar e atingiu o chão. Terminada a partida, os dois garotos estavam atordoados. Rishi chicoteou suas espadas no ar e sorriu para eles. É exatamente como imaginei durante nossas partidas de ontem. Vocês dois têm boa compatibilidade de combate. É eu e Fritz. Isso mesmo. Eu queria ver como vocês trabalhariam juntos. Estou feliz tive uma oportunidade tão cedo. Ambos tinham talento e parecia que tinham uma abordagem semelhante à esgrima. Caso contrário, eles não funcionariam tão bem juntos com apenas alguns conselhos. Se ambos se tornassem cavaleiros, ela tinha certeza de que progrediriam incrivelmente rápido. Rishi sorriu, imaginando esse futuro para eles, mas Fritz e Sen ainda estavam de queixo caído. Então o que você queria tentar não era uma habilidade ou uma estratégia, mas nós. Isso mesmo. Foi muito divertido também. Eu adoraria fazer isso de novo amanhã. A expressão de Sen endureceu. Eu não posso acreditar em você. Quanto a Fritz, ele parecia achar tudo hilário. Teremos que nos encontrar para o treino matinal novamente amanhã, Sen. Vamos fazer uma reunião estratégica para vencermos o Lu. Multar. Estarei aqui, caramba. Na verdade, chegarei aqui antes de você, Lucius. Não sei quando você vem e começa a se alongar, mas você não vai me vencer da próxima vez. Na verdade, eu limpo antes de me alongar, mas isso é apenas um hábito pessoal. Não vou mencionar isso.
Então Sen espremeu: desculpe. Para tudo. Eu disse que isso não me incomodava, não é? Com isso, Sen parecia estar à beira das lágrimas. Eu vou vencer você um dia desses. Sim, mas não pretendo pegar leve com você. Caramba! Rishi sorriu, então sentiu olhos nela. Quando ela se virou, encontrou Fritz olhando fixamente para ela. E aí, Fritz? Não é nada. Acho que só estava pensando que você sorri muito, Lu. Você acha? Obrigado. Mas para mim, você é quem sempre parece tão alegre, Fritz. No fundo, ela gostaria de poder sorrir mais, mas quando deixava sua mente vagar, ela tendia a se concentrar em suas preocupações. Ela lutou para mantê-los longe de seu rosto enquanto se concentrava na entrada do campo de treinamento. Ainda não havia mais ninguém por perto, mas ainda era cedo. Lord Lauvine estará aqui em breve. Tenho que reunir o máximo de informações que puder durante o treinamento de hoje. Preciso estar preparado para esta noite. Assim, Rishi secretamente se entusiasmou para a festa que se aproximava. Rishi escolheu um vestido azul profundo para usar naquela noite. Sua empregada Elsie arrumou o cabelo, trançando na parte de trás e enrolando as mechas soltas em volta do rosto. O resultado foi festivo, mas elegante e composto. Sempre que Rishi se movia, seus brincos de pérola balançavam de um lado para outro. Vestida com um visual discreto, mas não conservador que ela pediu às suas criadas, Rishi repassou sua estratégia até que alguém bateu na porta. Lady Rishi, trouxe algumas correspondências para você. A empregada entregou-lhe 2 cartas. Um era de uma garota chamada Mary. Ela era noiva do príncipe Dietrich, o homem de quem Rishi já havia sido noivo. Mary e Rishi se correspondiam desde que ela veio para Galken. Lady Mary, vejo que você ainda está trabalhando duro para o príncipe Dietrich no palácio. Mary, que havia roubado o noivo de Rishi dela, ainda estava noiva do príncipe, mas agora tinha muito menos a ver com se casar com um homem rico pelo bem de sua família. Aparentemente, Dietrich estava prestes a ser renegado por seu pai, o rei, e Maria estava fazendo um grande esforço em sua reforma para evitar isso. Pela carta, Rishi percebeu que as pessoas nem sempre a tratavam bem, mas mesmo assim Mary ainda estava fazendo o possível para ser gentil e rigorosa com seu noivo. Terei que escrever uma resposta assim que a festa terminar. Para agora a outra carta. Ela virou o segundo envelope e encontrou joalheiros Crystal Light escrito em um canto, a joalheria que ela visitou com Arnold. Um dos itens incluídos era o desenho de seu anel. Rishi quase engasgou de admiração quando viu isso. É lindo. Tão lindo, na verdade, que ela queria esquecer tudo e ficar olhando para aquilo para sempre. Mesmo assim, ela resistiu ao impulso e forçou o olhar para a carta, que continha uma lista de anotações que a proprietária tinha sobre o projeto de seu neto. Além disso, dizia: mencionei que o anel levaria um mês para ser feito, mas parece que alguns artesãos de Coiolis chegaram à capital. Se eu os encomendar, o anel será concluído muito mais cedo, então você tem isso pela frente. Rishi piscou os olhos arregalados, surpresa. Simplesmente designar diferentes artesãos para trabalhar no anel significa que ele poderia ser concluído muito mais cedo? Isso é uma ótima notícia, no entanto. Se o anel estiver pronto. Rápido, posso mandar fazer meu vestido para combinar. O Sr. Tully disse que eu deveria escolher o tecido mais cedo ou mais tarde. Ela olhou de volta para o desenho. Normalmente, o vestido viria primeiro, suponho. Mas me pego querendo priorizar o anel. Senhora Rishi, está na hora. Ah, você está certo. Peço desculpas. Rishi respirou fundo, guardou as cartas e foi para a festa. A gala foi realizada no maior salão do Palácio Imperial. Uma vez. Novamente, Rishi entrou com Arnold. Os lustres cintilantes e os trajes extravagantes dos participantes proporcionaram uma visão espetacular. Arnold, que não gostava de festas, já tinha uma aparência severa. Sua Alteza, seus pensamentos estão escritos em seu rosto. Isso é bom. Estou colocando-os lá. A breve conversa foi interrompida por Kyle, o convidado de honra. Príncipe Arnold, muito obrigado por realizar um evento tão grandioso para mim. Kyle fez uma reverência, virando-se para Rishi. Lady Rishi, você estava linda hoje cedo, mas em uma situação como essa, sua beleza supera as palavras. Você se parece com uma flor mítica que só floresce sob o luar.
Obrigado, Alteza. Espero que você tenha um tempo maravilhoso essa noite. Rishi sorriu educadamente, ignorando suas gentilezas sociais. Cumprimentei o príncipe Kyle. Aí estão meus deveres mínimos cumpridos. Rishi olhou para Arnold. Sua Alteza, acho que vou conversar com as mulheres. Era dever de Arnold apresentar Kyle à nobreza presente. Conversas entre um príncipe herdeiro, um príncipe estrangeiro e vários nobres de alto escalão não eram lugar para Rishi, que era apenas a noiva da realeza. Isso foi um certo alívio. Como ainda não haviam se casado, ela não precisou participar do encontro entre Kyle e Lauvine. Mas evitar completamente a contagem durante seu tempo no salão não seria tarefa fácil. Vejo você mais tarde, Príncipe Arnold. Príncipe Kyle, por favor, divirta-se. Com a reverência mais elegante, Rishi se separou casualmente do grupo. Ela gostaria de poder tomar algumas contramedidas, mas se fizesse algo estranho ao lado do príncipe Arnold, as pessoas notariam. Eu deveria ficar bem desta distância. Agora, eu preciso concentrado. Tendo escapado para uma das paredes, Rishi respirou fundo. Ela apurou os ouvidos enquanto observava a festa girar ao seu redor. Conversas misturadas com barulho de sapatos no chão. Ela fez seu melhor para separar sons individuais do pântano. E não apenas sons. Ao seu redor havia vestidos e capas brilhantes, inúmeros homens e mulheres por todos os lados. Quanto mais ela se concentrava, mais amplo se tornava seu campo de visão e mais longe. Ela conseguia enxergar. Ali está ele. Os sentidos apurados de Rishi direcionaram seu foco para um ponto. Ele estava tão longe que ela mal conseguia distinguir o rosto dele, mas encontrou Lauvine. Dado que ela passou os últimos dias treinando com ele, ela estava absolutamente certa. Ela prestou especial atenção esta manhã, memorizando a sensação de sua presença. Rishi respirou fundo novamente, fechando os olhos. Agora que ela localizou, ela não precisava de sua visão para saber que ele estava se movendo. Abrindo os olhos para confirmar, Rishi entrou na próxima etapa de seu plano. Boa noite, Senhora Rishi. Senhora Bartel. Muito obrigado por me contar sobre aquela marca maravilhosa de chá outro dia. Oh, Senhora Rishi, esse é um vestido incrível. Posso perguntar qual comerciante o forneceu? Estou honrado que você pense assim. Eu consegui da área Trading Company. Rishi passou pelo local, trocando cumprimentos com várias mulheres, tomando cuidado para não perturbar o ambiente ou ser rude. O tempo todo, ela garantiu que ninguém percebesse que ela estava evitando Lauvine. Ele está indo para o centro do corredor. Príncipe Arnold e Príncipe Kyle está no lado oeste. Pelo que sei sobre a personalidade de Lord Lauvine, ele se moverá em direção ao príncipe assim que o avistar. Mantendo um olhar atento sobre sua marca, Rishi caminhou pelo corredor o mais naturalmente que pôde, prevendo seus movimentos. Ah, ele parou. Ele deve estar conversando com alguém. Então tenho tempo para puxar conversa, decidiu ela, iniciando uma conversa com alguém que conheceu em uma festa anterior. Quando a presença de Lauvine disparou novamente, Rishi rapidamente encerrou seu bate-papo também. Este método exigia muita concentração, mas Rishi não teve. Escolha enquanto a noite se arrastava. Na minha quinta vida, eu poderia ter rastreado alguém assim por meio dia pelo menos. Pensando bem, a concentração também está ligada à resistência, não é? Mais uma vez, Rishi desejou um corpo mais resistente. Enquanto lamentava sua má condição física, ela avistou Arnold e Kyle à distância. Eles estavam perto o suficiente para ver claramente, mas longe demais para ouvir. Mesmo apresentando Kyle a algum nobre ou outro, Arnold exibia uma aparência apática, como se estivesse de mau humor. Kyle, por outro lado, interagiu seriamente com cada um dos nobres Galken. O grupo parecia estar trocando opiniões sobre alguma coisa. Eles são tão pitorescos. Arnold, de cabelos negros, e o príncipe Kyle, com seus cabelos prateados, eram cortados de tecidos muito diferentes, mas ambos eram incrivelmente atraentes. Os olhos de todas as mulheres próximas estavam grudados neles. Um retrato daqueles dois renderia uma fortuna. E se a imagem, já disseminado nas classes mais baixas, aquela pintura poderia gerar um lucro enorme. Meu Deus, Lady Rishi, o que você está pensando com tal olhar solene em seu rosto? Boa noite. Estou apenas negociando como posso absorver tudo. Estou aprendendo esta noite e transformando isso em estímulo econômico. Que maravilhoso!
A marquesa que falava com ela sorriu. Eu tenho a pessoa certa para apresentar a você, Lady Rish. Bem aqui, Barão Veilman. É uma honra conhecê-la, Lady Rish. A honra é minha, Lord Veilman. Estou satisfeito por ter a oportunidade de conhecê-lo hoje. Rish fez uma reverência, vasculhando suas memórias. Ela revisou informações sobre toda a nobreza Galken. Barão Veilman. O chefe da família da última geração era um comerciante que comprou um título através de seu sucesso. O barão sorriu gentilmente. Era uma expressão agradável, e o próprio homem era bem educado. Normalmente, alguém como eu nunca ousaria falar com a futura princesa herdeira, mas ouvi falar de você pela minha mãe, sabe? Eu simplesmente precisava conhecê-lo, então pedi à marquesa que me apresentasse. Sua mãe, você disse? Sim. Você visitou recentemente a loja dela, Lady Rish. Uma agitação percorreu a multidão. Lady Rish fez negócios com aquela velha mal-humorada? Nem mesmo a imperatriz anterior poderia fazer compras naquela loja, e ela? Ouvindo fofocas ao seu redor, Rish deu em cima da mulher identidade. Sua mãe, ela seria? Sim. Muito obrigado por adquirir essa joia, disse o barão. Minha mãe ficou maravilhada com isso. Você ouviu isso? Lady Rish realmente comprou uma joia naquela loja. À medida que a comoção ficava mais alta, Rish ficou confuso. Enquanto ela tinha ouvido falar que a loja escolhia seus clientes com cuidado, ela não achava que isso causaria tal alvoroço. Ela se apressou em corrigir o barão. Eu simplesmente escolhi a joia. Eu não comprei da sua mãe. O príncipe Arnold fez isso. O quê? O príncipe Arnold comprou uma joia para uma mulher? Sim, isso me surpreendeu também. Rish decidiu não dizer mais nada. O barão sorriu ainda mais, guiando sem esforço a conversa em outra direção. Meu filho foi para casa naquele dia e mergulhou no design. Sinta-se à vontade para me avisar se houver algo que não lhe agrade. Oh, eu não poderia. É um design tão bonito e detalhado. Eu sou ansioso pelo produto final. Curioso, Rish perguntou, pensando bem, ouvi dizer que havia alguns artesãos de Coiolis dispostos a completar o anel em muito menos tempo. Será que um par de mãos diferente realmente faz tanta diferença? Lady Rish, a verdade é que não há artesãos qualificados em Galken. Rish ficou pasmo. Qualquer coisa projetada acima de um certo nível de detalhe requer mãos extremamente habilidosas, e o lugar mais próximo para encontrar algo é do outro lado do mar, em Coiolis. Isso significa que a maior parte do nosso período de produção é gasto em transporte, mas como os artesãos estão aqui na cidade agora, esse período foi agilizado. Acredito que foi isso que minha mãe quis dizer. Ao ouvir, a marquesa comentou: achei inconveniente que as joias demorassem tanto para serem concluídas. Mas por que Galken não tem artesãos? Por causa da guerra, senhora. Entendo. Os olhos da senhora se arregalaram com a revelação, embora Rish estivesse esperando por isso. A destreza militar é valorizada em Galken, não é? Muitos jovens treinam esgrima e artes marciais. Os artesãos já eram raros antes da guerra, mas agora são ainda menos. Rish tinha visto a mesma coisa em sua vida como comerciante. Menos. As pessoas estavam comprando joias, então os artesãos perderam o emprego e se tornaram soldados. O que vi na guerra futura foi apenas uma repetição da guerra passada. A maioria dos países qualificados no manuseio de metais preciosos não participaram ativamente do conflito. Coiolis, com seus artesãos qualificados, principalmente apenas apoiaram suas nações aliadas. Em Coiolis, as pessoas não podiam nem sair de casa no inverno. A quarentena anual forçada, juntamente com o amplo suprimento de pedras preciosas, tornaram o local perfeito para esses artesãos aprimorarem suas habilidades. Há muitos ferreiros aqui, mas as técnicas de processamento de ferro para armas são completamente diferentes das de metais ornamentais. Ah, mas este não é um tópico apropriado de conversa para mulheres como vocês. A marquesa concordou apressadamente com o barão. Isso mesmo, Lord Veilman. Você adora falar sobre a guerra, não é? Esse tipo de conversa é um veneno para mulheres como nós. Peço desculpas por trazer à tona um assunto tão horrível, Lady Rish. De jeito nenhum. Foi muito informativo. Rish abaixou a cabeça educadamente e voltou aos seus pensamentos.
Sempre pensei que Galken ganhava muito com as vitórias à guerra, mas mesmo uma nação invicta sofre perdas, suponho. Ela queria ouvir mais, mas não havia tempo para isso. Ela fingiu uma conversa adicional e procurou seu alvo. Lord Lauvine está preso numa discussão do outro lado da sala. Ao confirmar isso, Rishi percebeu outra coisa. O príncipe Arnold e o príncipe Kyle estão saindo para a varanda? Quando ela procurou a presença deles, encontrou Kyle liderando Arnold fora e longe de olhares indiscretos. Rishi se despediu educadamente e a seguiu silenciosamente. Uma vez perto o suficiente, ela percebeu que eram de fato apenas os príncipes que estavam juntos na varanda. Arnold provavelmente notaria qualquer abordagem, então Rishi suprimiu sua presença o máximo que pôde. Ela conseguia andar sem fazer barulho, mesmo de salto alto. Ela se escondeu atrás de um pilar e apurou os ouvidos, dividindo sua atenção entre a varanda e Lauvine do outro lado da sala. Galken é realmente um país maravilhoso. Sua prosperidade é um crédito para você, Sua Alteza, e Sua Majestade também. A voz de Kyle era dura. Ele estava tentando iniciar a conversa de um modo casual e falhou. Sua determinação nervosa estava transparecendo em suas palavras. Não havia como Arnold não ver através dele. Não há necessidade de prevaricação ou elogios transparentes. Assim como ela pensava que faria, Arnold cortou a fachada de Kyle. Vá direto ao ponto. Quero saber por que você se esforçou para fazer toda a viagem até aqui, apesar de sua saúde frágil. Depois de respirar fundo, Kyle disse: eu realmente respeito tudo que você conquistou como príncipe herdeiro, com cada centímetro de mim mesmo. Suas políticas. Sempre tendo em mente os melhores interesses dos seus cidadãos. Vim até você em vez de seu pai porque pensei que você poderia entender meus sentimentos. Venho em busca da ajuda de Galken para Coriolis. E eu não quero dizer contribuições monetárias ou médicas. Kyle fez uma pausa e olhou para Arnold. Estou solicitando ajuda militar. Rishi ofegou. Coriolis não era um país belicista. Afinal, eles careciam gravemente de poderio militar. Numa região extremamente fria, rodeada por nações muito mais poderosas, Coriolis manteve relações com seus vizinhos. Com uma diplomacia experiente e a riqueza que os seus recursos lhes proporcionavam. Como você sabe, o exército de Coriolis é quase inexistente, mas isso não é por escolha própria. Os nossos vizinhos há muito que nos pressionam para mantermos pequeno nosso exército permanente. Sofremos apenas porque continuamos a fornecer pedras preciosas aos países vizinhos e por nunca acumularmos qualquer tipo de força para resistir a eles. Em outra vida, Rishi ouviu Kyle dizer essas palavras com a mesma frustração amarga. Qual foi? O destino do nosso país está nas mãos de outras nações. A família real é constantemente ameaçada de destruição por capricho dos nossos vizinhos. Desejo escapar dessas circunstâncias e fazer tudo o que puder para proteger meu povo. Devemos nos tornar mestres de nosso próprio destino e peço sua ajuda para alcançar esse objetivo. A resposta de Arnold foi mais um grunhido do que o normal. Em outras palavras, Coriolis deseja abandonar suas relações com seus vizinhos e aliar-se a Galken. Sim, é exatamente como você diz. O silêncio desceu na varanda por algum tempo, amplificado pelo barulho da festa logo além dela. A ansiedade de Kyle pareceu preencher o espaço até a borda. Depois de um tempo, a voz fria de Arnold quebrou o silêncio. Eu estava me perguntando o que você queria. Diga-me, qual é o sentido da realeza se eles ficaram senis com a paz? O ar na varanda ficou ainda mais tenso. Pedir assistência militar a um país separado pela mar para travar guerra contra as nações vizinhas é uma tolice. E o que Coriolis poderia nos oferecer em troca de nossa ajuda? Movimentaríamos imediatamente todas as exportações de gemas e preciosos metais de outros países para Galken. Renunciaremos completamente ao lucro e os venderemos mais barato do que o material que você pode extrair dentro de suas próprias fronteiras. Finalmente, Rishi entendeu o que Kyle queria dizer. Superficialmente, ele parecia estar priorizando a defesa nacional em detrimento de todo o resto. Mas estava claro para ela que não era isso que ele pretendia. Você não pode fazer isso, Príncipe Kyle. Rishi baixou a cabeça e imaginou como falaria com ele. Você é muito honesto. Você não está acostumado a mentir. Não me faça rir. Como esperado, Arnold percebeu facilmente.
A mensagem oculta por trás das palavras de Kylie. No seu lugar, eu nunca faria tal proposta a outro país, e se o fizesse, certamente colocaria um limite de tempo. Exportar pedras preciosas, o maior recurso do seu país, sem se preocupar com o lucro é um suicídio lento. Isso é. Deve haver uma razão pela qual você não sentiu nenhuma compulsão para limitar o acordo. Talvez um do qual você nem tenha consciência. Arnaldo estava certo. Rishi sabia o suficiente para respaldar seu conjectura, isto é, a forma que a indústria de exportação de coioles assumiria em poucos anos. Coioles está ficando sem joias para minerar, não é? Kylie ficou quieto. Eu vejo. Rishi interagiu com Kylie em várias de suas vidas, e ela sentiu que os dois eram muito próximos em cada uma, mas ela sempre foi uma comerciante ou boticária solitária. Naturalmente, ele manteve esses problemas importantes em segredo dela. Claro, ele só poderia revelar algo assim às pessoas mais importantes do governo de Coioles. Coioles tinha, no passado, protegido-se com pouco mais do que casamentos políticos e riqueza. Sem essa riqueza, a sua identidade nacional desapareceria. Uma vez que não tinha mais nada para oferecer aos seus países vizinhos, seria apenas uma questão de tempo até que entrassem em conflito, com o vencedor inevitavelmente acrescentar o território de Coioles à sua. Algo assim aconteceu no futuro. Quando Arnold se tornou imperador e declarou guerra ao mundo, um país sem poder militar como Coioles foi forçado a se render antes mesmo de os combates começarem, fazendo o possível para minimizar os danos. Mas os países que cercam Coioles não permitiram isso. Os navios de Galquen tiveram de entrar no continente através dos portos de Coioles, cuja apreensão pelo inimigo teria sido um golpe sem precedentes para os outros países do norte. Assim, as nações aliadas de Coioles forçaram-no a lutar, ameaçando invadir eles próprios Coioles se este recusasse. Não tendo escolha, eles entraram na guerra. Eles reuniram os poucos cavaleiros que tinham e perderam quase todos eles. Rishi ainda se lembrava disso de sua vida como boticária. Veitesner, eu quero proteger este país. Aconteceu quando quase não havia mais cavaleiros em Coioles. Kylie também empunhou uma espada, sem ouvir quando Rishi tentou detê-lo. Eu farei qualquer coisa que for preciso. A fortuna me permitiu viver tanto tempo e, portanto, devo assumir esta grande tarefa. Rishi não sabia o que aconteceu com Kylie depois disso. Ela havia perdido sua própria vida em um campo de batalha enquanto prestava assistência médica. Há uma parte disso que não entendo. O tom de Arnold provou que ele não tinha nenhum interesse no que estava perguntando. Suas ações não passam de loucura. Por que você veio até aqui sem nenhum plano? Kylie respondeu rapidamente, não viverei muito mais. Ele diminuiu a velocidade, falando com uma espécie de determinação trágica. Uma nova vida nascerá em breve em nossa família real. Preciso usar o resto do meu tempo para preservar o futuro daquela criança, juntamente com os cidadãos do meu país. Era óbvio que nada disso importava para Arnold. As palavras que saíram de sua boca em seguida foram inesperadas. Quer saber meu segredo para vencer guerras? Perdoe-me. O Rishi oculto ficou tão surpreso quanto Kylie. Arnold não deixou a reação de Kylie o impediu. Como rei, conquiste os corações do seu povo com suas políticas. Como um comandante militar, escolha generais engenhosos que se destaquem em liderança. Seus passos ecoaram alto. Selecione soldados qualificados que seguirão os comandos e manterão a ordem sem falhar. Recompensas e as punições para os soldados devem ser justas e rigorosas. Mantenha um controle firme do terreno de uma batalha e lute em condições climáticas favoráveis sempre que puder. Há mais, mas isso cobre o básico. Arnold continuou. Mesmo que você siga todos os meus conselhos, Coioles ainda não vencerá uma guerra. Você não tem o poder de aplicá-los. Seu povo pode parar de cortar lenha para o inverno passar? Treinamento militar em vez disso? Você tem tempo para brigar com outros países em vez de cultivar alimentos? Ex-membros da realeza provavelmente decidiram tentar a diplomacia exatamente por esse motivo. Arnold voltou-se para Kylie e disse impiedosamente: o verdadeiro talento consiste em colocar em prática o conhecimento existente. E não tenho interesse naqueles sem talento. Nem mesmo em um príncipe de outra nação. Por favor, espere, príncipe Arnold. Não.
Você parece estar tendo um equívoco, então deixe-me falar claramente. Em relação a este assunto, o imperador e eu temos a mesma opinião. A atmosfera ficou gelada. Prefiro conquistar um país do que me aliar a um. Os passos de Arnold se aproximaram, então Rishi correu para sair antes ele anotou. Ela abandonou o corredor, prestando muita atenção na presença de Lauvine o tempo todo. Escapando da conversa do grupo, ela se escondeu no corredor do palácio. Encolhendo-se num canto, ela permitiu que seus pensamentos assumissem o controle. Sua mente estava agitada com a conversa que acabará de ouvir. Este é um ponto de viragem. Rishi respirou fundo. O príncipe Kyle propôs uma aliança com o príncipe Arnold. Pode ser um incidente trivial na história de Galken, mas para Coriolis, este é um momento crucial que levará à tragédia daqui a 5 anos. Coriolis só tinha 2 opções: enfrentar a destruição nas mãos de Galken ou enfrentar a destruição nas mãos de seus vizinhos. Se aliasse a Galken aqui, e essa aliança lhe concedesse o poder de afastar os países vizinhos, os Coriolis não precisariam de ter o mesmo destino. Não posso bagunçar agora. Os lábios de Rishi se pressionaram em uma linha apertada enquanto ela quebrou a cabeça. Kyle está disposto a fazer o que for preciso para formar uma aliança com Galken. Mas isso não importa. Se Coriolis for negociando a partir de uma posição subordinada, eles estarão apenas trocando um mestre por outro. Havia apenas uma boa solução. Coriolis, o que não tem muito poder, deve formar uma relação de igualdade com o extremamente formidável Galken. Rishi sentiu vontade de desmaiar onde estava. Isso era possível? Ela não tinha como se encontrar com o imperador de Galken. Tudo o que ela podia fazer era se concentrar em mudar a opinião de Arnold. Prefiro conquistar um país do que me aliar a um. Ele parecia estar falando sério. Rishi cerrou os punhos, desesperada com a enormidade da tarefa que lhe foi proposta.